Eu me chamo Maribel Kaufmann, faço parte do movimento da economia solidária desde 2005 e no momento eu estou contribuindo com a Patois Comunicação Solidária nessa série de oficinas para a rede Umbuto. A gente vai falar de cadeias produtivas e redes colaborativas, né? E para começar esse entendimento, a gente vai abordar as cadeias produtivas. Eu trouxe um conceito do Euclides Mansi, até porque ele é uma pessoa na economia solidária muito conceituada em termos de teorizar mesmo a economia solidária, que é uma deficiência que a gente tem, e aí eu escolhi por abordar por ele, né? Ele considera que as cadeias produtivas integram todas as etapas realizadas para elaborar, distribuir, comercializar um bem ou serviço até o seu consumo final. Algumas concepções abrangem o financiamento, desenvolvimento e publicidade do produto, considerando que tais custos compõem o custo final e esses valores precisam ser incorporados e recuperados através da venda de produto. E aí a gente pensa, por exemplo, como a cadeia do algodão ecológico, que a gente vai trazer em outros momentos, o algodão orgânico, e a gente está pensando desde o início, na plantação, né, da semente pelos agricultores, a transformação dessa semente na pluma, no fio, no tecido, nas roupas, nos brinquedos que são feitos com a sobra das roupas e outros produtos que sejam até a comercialização. Então, todas essas etapas seriam a cadeia produtiva do algodão orgânico. Se a gente for olhar por um lado mais de um conceito acadêmico, né, a cadeia produtiva, ela é um conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados e transferidos os diversos insumos, que é o exemplo que eu trouxe antes explicando da cadeia do algodão. Nessa linha de pensamento, as cadeias produtivas são resultado da crescente divisão do trabalho e da interdependência entre os agentes econômicos, pois passam a depender não somente do ambiente imediato, mas dos mercados acima e abaixo do nível de produção onde estão atuando, fazendo com que seja necessária a ampliação da integração e coordenação entre as atividades, aumentando a circulação entre os agentes econômicos. Esse autor que eu trouxe aqui, que é o Kupfer, ele também aponta ainda para a existência da cadeia produtiva empresarial, onde cada etapa representa uma empresa e cadeia produtiva setorial. Cada etapa é representada por setores intermediários, quando as cadeias não concorrem, produzem produtos substitutos. Aqui tem uma questão importante também de se abordar, que quando a gente fala em cadeias produtivas e está olhando mais para o espírito capitalista, para um sistema capitalista em si, a gente vê uma empresa líder que dita as regras para o restante das empresas que estão na cadeia produtiva. Como, por exemplo, a gente tem a cadeia produtiva automobilística, que normalmente uma montadora maior é líder dentro da sua cadeia e acaba subjugando os prestamistas às suas regras. Aqui dá para perceber bem que nesse sentido de uma cadeia produtiva no ambiente capitalista, falta democracia interna, falta equidade entre os elos da cadeia produtiva. Aqui a gente está trazendo um conceito que é do professor Paul Singer, né, um dos nossos maiores ícones aí, pensadores da teoria da economia solidária no Brasil. E ele sempre trouxe isso, né? Os empreendimentos necessitam estar articulados, quebrando a especialidade e alienação imposta pelo capitalismo, onde os elos dentro de uma cadeia se relacionam somente comercialmente, sem que cada um saiba o trabalho e etapa do outro. Na economia solidária, o laço de afeto e respeito entre os iguais é o elemento agregador nas etapas produtivas que possibilita a redistribuição dos valores recebidos de uma forma justa e solidária em todas as etapas da cadeia produtiva. Se algum dos elos tem alguma dificuldade, os outros atuam para que se recupere, enquanto no capitalismo, a parte que enfraquece é absorvida pelos outros, concentrando ainda mais a riqueza produzida. O risco maior dos empreendimentos se organizarem numa cadeia produtiva está no de garantir a manutenção dos princípios e valores da economia solidária, com a democracia interna. Neste sentido, para diminuir esse risco, é necessário que sejam feitos investimentos na mobilização e organização dos empreendimentos para estarem atuando na cadeia produtiva, como também investimentos em infraestrutura e equipamentos da produção.
Um dos alicerces para o bom resultado da formação das cadeias produtivas solidárias está na gestão democrática, na transparência e credibilidade das relações interpessoais. E aí esse ponto, por exemplo, da gestão democrática, da transparência e credibilidade nas relações é essencial para a gente não ver o que acontece nas cadeias produtivas no sistema capitalista, com uma empresa líder, como foi o exemplo que a gente citou antes. A gente vai abordar agora o que seriam as redes, né? Porque às vezes a gente acaba no dia a dia chama de cadeia ou chama de rede, normalmente não faz bem uma diferença. Uma rede, ela já é identificada por um conjunto de empreendimentos, e aqui nós estamos falando da economia solidária, que tenham uma ou mais afinidades ou ações comuns. Uma rede de economia solidária, ela pode ser organizada a partir de uma demanda comum, como por exemplo a comercialização, e poderá ter entre seus integrantes representantes de várias cadeias produtivas, pois cada uma dessas cadeias tem o interesse de comercializar o seu produto. O Manse também aborda muito a construção das redes solidárias e afirma que em sua organização e funcionamento, uma rede integra grupos de consumidores, de produtores e de prestadores de serviços. Todos buscam a prática do consumo solidário, isto é, comprar produtos e serviços da própria rede para garantir a sustentabilidade de seus membros e para proteger o meio ambiente. A gente aqui está falando, por exemplo, que uma rede, como por exemplo é a intenção da rede Umbuto se constituir como uma rede de comercialização, ela vai ter vários segmentos. Ela pode ter empreendimentos da agricultura familiar, do artesanato, da confecção, ela pode ter empreendimentos da cadeia do algodão orgânico, serviços diversos, como a gente sabe que tem serviços de cuidados, né, dentro da rede Umbuto, pode ter produtos que são oriundos da cadeia solidária das frutas nativas ou só de empreendimentos de alimentação, pode ter de uma forma importante os consumidores, porque vários que vão estar na rede vão ser produtores e consumidores, se forem um dos outros, e também segmentos como a reciclagem. Nesse sentido, a rede é bem mais ampla do que uma cadeia produtiva. Manse ainda argumenta que uma rede de colaboração solidária é constituída a partir de demandas coletivas, de linhas ou eixos de lutas comuns, que permite agrupar muitos atores sociais em um movimento orgânico. Pode ser um movimento sindical, um movimento popular, as ONGs, pode ser desempregados, segmentos excluídos. Também atende demandas imediatas desses atores pelo uso de sua força de trabalho e pelo atendimento de suas demandas por consumo e qualidade de vida. Não admite estruturas capitalistas de exploração do trabalho, de expropriação no consumo, constitui uma nova forma de produzir e consumir compatível com uma sociedade pós-capitalista de caráter solidário e ecologicamente sustentável. A gente ainda pode abordar que as redes de economia solidária, né, reforçando o que a gente já tratou aqui, ela é maior do que uma cadeia produtiva, pois esta se caracteriza pelas relações econômicas entre seus integrantes, envolvendo todos os elos que uma cadeia pode ter. Uma cadeia produtiva trata de um determinado produto, desde a produção primária até o consumidor final, enquanto uma rede é identificada por um conjunto de empreendimentos de economia solidária que tem uma ou mais afinidades ou ações comuns. Uma rede de economia solidária, organizada a partir de uma demanda comum, como por exemplo a comercialização, poderá ter entre os seus integrantes representantes de várias cadeias produtivas, pois cada uma dessas cadeias tem o interesse de comercializar o seu produto. A gente vai trazer aqui um exemplo de gestão democrática de uma cadeia produtiva. A gente está falando da cadeia do algodão orgânico, que é aqui do nosso estado, que é a Justa Trama. Ela tem na diretoria dela, porque ela tem uma forma jurídica, que é uma cooperativa de segundo grau, uma cooperativa central, e essa diretoria deles é constituída por um representante de cada elo que integra a cadeia. Nas assembleias, que apuram o resultado do ano e que também define a distribuição das sobras e os investimentos dos fundos, também define o valor da hora de todos os trabalhadores, sendo igual para todos. Costureiras, artesãs que produzem as peças finais recebem os insumos e são remuneradas pelo mesmo valor na hora trabalhada. Cada peça tem a sua ficha técnica, que contém o tempo de trabalho para ser executada. Aqui uma diferença também das cadeias na economia solidária para o ambiente capitalista
Teve um momento que os agricultores não tinham produção nenhuma em função da seca. E quando chegou a Assembleia que eles tinham que fazer a distribuição das sobras, foi consenso que eles deveriam de receber a sobra igual aos outros elos que contribuíram com seus produtos, porque senão eles correriam o risco de perder os agricultores, né? Num ambiente capitalista, talvez alguém fosse lá e comprasse as terras deles ou fizesse outro tipo de negociação. Numa cadeia produtiva solidária, não. Os outros elos se cotizaram e acabaram, em vez de aumentar a sobra deles, fizeram a divisão igual, considerando os que não tinham conseguido contribuir com a sua produção. As sobras são divididas proporcionalmente à contribuição de trabalho de cada elo, e o preço dos insumos também, ele é discutido democraticamente na diretoria. O algodão orgânico que vem sendo pago para os agricultores, ele está sempre acima do valor praticado no mercado, pois em conjunto eles conseguem analisar isso, não existe ninguém de intermediário para fazer essas negociações, então são eles, os próprios produtores, que definem e chegam aos melhores valores e resultados para todos. É bem importante, para finalizar esses dois temas, cadeias produtivas e redes solidárias, que vocês procurassem olhar as referências que surgiram ao longo da apresentação, procurarem também o site da Justa Trama e uma outra indicação das frutas nativas, onde vocês podem conhecer um pouco melhor como elas trabalham. Se é o objetivo da rede, através dessas formações, se constituir de alguma forma numa rede de comercialização, vocês precisam fazer essa lição de casa de se conhecerem todos os empreendimentos, para saberem o que é comum entre vocês, se é só a compra e a venda dos produtos, dos insumos um para o outro, identificar lideranças que serão capazes de, fazendo todos os acordos necessários, seguir com as combinações que forem feitas de forma democrática, transparente, pessoas que tenham a capacidade de fazer a comunicação entre todos os elos e ter bem claro que constituir uma rede, vocês estarão constituindo mais um empreendimento. Além do seu negócio, vocês vão ter um negócio em comum para cuidar. Então isso também precisa ser muito bem amarrado em pensar para onde vocês querem ir, de que forma organizar, de quanto tempo vão levar para isso. Então a gente agradece a oportunidade de estar contribuindo com vocês com uma parte desse conhecimento. Sugere que vocês ampliem o olhar, procurem outras referências também, a gente fica à disposição para isso, junto ao Camping ou junto à Patuá Comunicação Solidária. Podem nos procurar através das redes sociais, no site, o Facebook também, ou da maneira que for melhor. Obrigada pela atenção.